Fala galera, tudo bem com vocês? Na área, o professor Zampinha, como de praxe aqui, meu símbolozinho. Pessoal, vamos corrigir mais uma questãozinha no capricho. Seguinte, a reação de formação do etanol é definida abaixo. 2 carbono sólido mais 3 gás hidrogênio mais meio de O2 formando o etanol. Então, pessoal, formação sempre está relacionado com os produtos, aquela galera que está depois da seta, joinha? Então, aqui, esse aqui é o seu produto, então está relacionado com esse cara quando a gente fala reação de formação, partindo das suas substâncias simples, mais estáveis, e encontrados na natureza, joia? Seguinte, embora essa reação, tal como está escrita, não possa ser realizada em laboratório, pode-se calcular seu efeito térmico mediante uma combinação adequada de outras reações, usando as reações abaixo. Então, ele coloca outras semi-reações, né? Reações termoquímicas, porque fornece o valor do ΔH, joia? E depois pergunta a entalpia da reação de formação do etanol em kJ por mol, tá? Então, aqui, primeiro de tudo, tá? Vamos grifar essa parte aqui, ó. Entalpia de formação de etanol, tá? E as suas respectivas unidades aqui de kJ por mol. O que a gente tem que fazer nessa questão aqui? Principalmente comparar essas equações que ele forneceu com a equação global, que ela vai ser a nossa referência. Então, partindo disso, veja só. Aqui nós temos carbono sólido mais O2 formando CO2. Lá na equação nós temos 2 mols, certo? Parecem 2 mols. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação aqui? Multiplicar por 2. Então, nós vamos pegar essa equação aqui, tá? Vamos reescrever essa equação de tal modo que toda essa equação nós vamos multiplicar por quanto? Por 2. Então, nós vamos ter aqui, tá? O número 2 aparecendo aqui, o número 2 e o número 2, e esse valorzinho aqui também vai ser multiplicado por 2, certo? Também vai ser multiplicado por 2. Tá? Então, o que acontece? O valor de ΔH, quando se multiplicar por 2, vai ser esse valorzinho corrigido aqui já, tá? Menos 788 kJ por mol. Tá? Do mesmo modo, quando a gente compara, por exemplo, a próxima equaçãozinha, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Nós temos H2O2 e H2O. Quando a gente compara lá com a equação principal, nós temos 3 mols de H2. Então, tudo isso aqui eu vou ter que multiplicar por 3, certo? Então, aqui, eu vou pegar essa equaçãozinha aqui também e vou multiplicar todinha ela por 3. Então, vai aparecer 3H2, 3 meios, tá? 3H2O, e esse valor aqui eu vou multiplicar por 3 também, certo? Então, fazendo essas multiplicações, esse valor de ΔH, ele passa a ser, nesse caso aqui, menos 858, certo? Como está falando que é uma equação de formação de etanol, o etanol aqui nessa equação ele está nos produtos. Então, se a gente olhar para a nossa referência, o etanol está nos produtos, né? Aqui ele está nos reagentes, perdão. Então, como aqui ele está nos reagentes, eu quero que ele passe para os produtos. Então, o que acontece? Eu preciso pegar essa equaçãozinha aqui e fazer uma inversão. Só que quando você inverte a equação, esse cara aqui, ó, esse valor ele vai ser substituído, esse sinalzinho de menos, ele passa a ser mais, tá? Então, quando a gente inverte a equação, nós temos essa estrutura aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Nós temos essa determinada estrutura aqui. Maravilha? Então, partindo dessa estrutura, nós observamos o quê? Que nós podemos fazer simplificações. Como assim? Olha só, o que está em verde, esse cara aqui, ó, CO2, ele está aparecendo antes da seta. E aqui, ó, nessa primeira equaçãozinha, o CO2 está aparecendo depois da seta. Então, eu posso simplificar essas equações, certo? E, por fim, eu posso observar o seguinte, que eu tenho 3H2O aqui, ó, antes, e eu tenho 3H2O aqui também, que eu posso simplificar.
E aí, a equação que eu vou obter é a minha equação que ele está perguntando. Como eu fiz aquela inversão para a última equação, olha o sinalzinho de menos passou para mais aqui, certo? Joinha? Então, após essa inversão, o que você vai fazer com os valores de ΔH? Você vai simplesmente somar todos eles. Quando você somar, tá? Você vai encontrar a resposta, olhando para as alternativas aqui. A resposta que responde, né? Ótimo. É a alternativa C, menos 278 kJ por mol. Então, como que eu encontrei esse valor? Peguei menos 788, somei com menos 858 e, por fim, somei com mais 1.368. Então, eu fiquei com um saldo de menos 278 kJ por mol. O que isso quer dizer? Que essa quantidade de energia é suficiente, né, para a formação de 1 mol de etanol, certo? E por esse ΔH ele ser negativo, né, a gente fala que é uma variação de entalpia de formação que teve uma liberação de energia. Maravilha, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like. Também, se possível, deixe os seus comentários, se inscreva aqui no canal. E se você tiver alguma duvidazinha, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, mandar alguma questãozinha que você não está conseguindo fazer e está tendo algumas dúvidas, eu posso te ajudar também. E no Instagram, no Zampinha Explica aí, sempre tem coisa sendo postada, dicas, sugestões de estudo também, para você detonar, beleza? Um forte abraço e até mais!